Graça e paz a todos os irmãos. Estamos aqui na igreja vazia, com as portas fechadas, mas graças a Deus que estamos com o coração aberto. O nosso isolamento social se dá no físico, nas coisas materiais, porém, na nossa alma, no nosso espírito, estamos com as portas abertas, estamos com o coração aberto. Nós somos o templo onde Ele habita, então esse templo está aberto. Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos aqui fazendo o vídeo do culto. Então como estamos reunidos agora à noite aqui, então boa noite a vocês, a todos que estão conosco aqui, saudosos estamos de estarmos juntos na casa do Senhor. Eu tenho aqui o Eric, que está operando a gravação, e queremos estar assim, felizes, alegres aqui em compartilhar como se todos estivessem aqui. Amados, isso vai passar. Guarde o seu coração em esperança, em alegria. Não se turbe o vosso coração, diz a palavra. Disse Jesus, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou-lo preparar. Ele está preparando o banquete, Ele está preparando o melhor para nós. Senhor, nessa noite, nós te agradecemos por estarmos juntos, reunidos nos lares, e que cada um de nós, cada um daqueles que nos assistem, possam ter comunhão contigo, possam alcançar graça, embora através da tela, mas que o teu Espírito possa se mover, porque o teu Espírito Santo não tem limites. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, nós te queremos mais, não importam as circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Todos são bem-vindos a essa reunião, como fazemos todas as quintas-feiras. Nós interrompemos as nossas atividades aqui, estávamos ministrando uma sequência, já íamos para a 7ª palestra sobre restauração da personalidade, da alma. Vamos continuar em breve, assim que passar esse isolamento social. Também a classe de integração, ela está seguindo de alguma forma online e depois voltará presencialmente. E todos os cursos da Universidade da Família, que também estavam ocorrendo na quinta-feira, foram interrompidos, mas em breve voltaremos. Que bom, que vamos ficar com saudade, vamos valorizar muito mais a reunião do povo de Deus na casa do Senhor. Também quero avisá-los que amanhã, a segunda sexta-feira do mês, e normalmente estamos em jejum e oração na segunda sexta-feira do mês. Da mesma forma, você faça tudo isso em sua casa. Não deixe de praticar as atividades, os meios de graça de Deus para que mantenhamos viva e acesa a chama da fé. Então, amanhã, sexta-feira, lembre uns aos outros pelas redes sociais que temos jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja está viva, ela está ativa, ela está aberta espiritualmente, emocionalmente, e porém fisicamente ela está fechada por respeito às orientações do governo, do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Presidente Prudente. Bendito seja aquele que vive. Eu queria ler um versículo aqui da palavra de Deus, como uma orientação sobre nossas contribuições, não é? 2 Coríntios capítulo 8, diz assim, versículo 11, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim também a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Eu queria
que os irmãos entendessem o momento que vivemos. É certo que você, todos nós, podemos estar sofrendo um momento de redução de renda, ou nenhuma renda. Então é óbvio, cada um dá segundo o que tem, não segundo o que não tem. A Bíblia já deixa claro. A igreja não obriga, não força, não manipula, não oprime as pessoas para dar. Isso é algo espontâneo, vocês sabem. E eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela fidelidade, a prontidão, a presteza de todos os irmãos dessa igreja em contribuir. Essa igreja está viva, é o que é hoje, porque você, todos, têm sido fiéis à palavra de Deus, com todo respeito. Então, as contribuições nesses dias de pandemia, de isolamento social, estão sendo feitas pela conta corrente da igreja, que aparece sempre no seu monitor, na sua tela, ou na internet, no site da igreja, Facebook, todas as mídias sociais aí, você tem acesso à conta corrente, você pode fazer uma transferência bancária, a transferência já vem com o seu nome, com o seu CPF, então vários irmãos estão fazendo isso, nós estamos atentos. Sabe, meus amados irmãos, não é porque a igreja precisa em primeira instância. Realmente a igreja precisa porque ela tem uma estrutura, a igreja está de pé para socorrer, ajudar pessoas, não é? Espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, com cestas básicas, missionários que estão no campo e outras atividades que a igreja tem, óbvio. Porém, esse não é o motivo principal que incentivamos a contribuição. A palavra de Deus nos mostra claramente que o mais importante da contribuição é o efeito que ela causa na vida daquele que contribui. É muito mais importante na vida daquele que contribui do que na vida daquele que recebe, ou da igreja que recebe. Esse é um dom da palavra de Deus, um ensinamento da Bíblia. E é fato que nesse momento a questão é mais ou menos contribuir, porque a renda está provavelmente na vida de muitos comprometida, mas não podemos cruzar os braços e não fazer nada por causa das circunstâncias. Os princípios de Deus não são baseados em circunstâncias. Se você não ganhou nada, é óbvio que você não vai dar nenhum dízimo, porque você não ganhou. Mas se você ganhou, você vai contribuir na proporção, não é? E é o tempo, como aconteceu nos tempos bíblicos, de que aquele que tem muito não venha ter sobra, e aquele que tem pouco não venha ter falta. Isso é comunidade, isso é igreja, isso é o povo de Deus, isso é ensinamento de Deus em toda a Bíblia. Então, claro, é hora daqueles que têm mais condições de reagirem à direção de Deus sobre suas contribuições. E aquele que tem menos, se necessário for, seja até auxiliado. Então, as nossas contribuições funcionam assim, na espontaneidade e debaixo da graça do Senhor Jesus. Então, nós cremos nos milagres de Deus, na sua vida e na vida da igreja. Amém. Deus vai prover todas as coisas em glória por Cristo Jesus. E nós aprendemos, como Paulo ensinou aos Filipenses, na fartura e na escassez, na abundância e na falta. Então temos que aprender de todas as formas. Mas eu creio em milagres de Deus para esses momentos difíceis que vivemos. Não só aqui nessa igreja, mas em todas as demais igrejas que possam ter a mão de Deus operando milagres. Então oremos sobre esse assunto. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos todos os dízimos e ofertas, ofertas sacrificiais, ofertas de amor, de todas as formas que se lança a mão a uma transferência bancária ou em própria entrega aqui na igreja. Senhor, que o Senhor abençoe cada um, porque o dar chama as bênçãos, Senhor. Chama a ação do Teu Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E então, em nome de Jesus, Senhor, nós como ministros,
a igreja que recebe a contribuição, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos a bênção sobre o teu povo. Nada haverá de faltar, antes pelo contrário, em momentos de crise, momentos de escassez, o Senhor é grande, como fez lá no Egito, levando os egípcios a darem os bens, as dádivas ao povo de Israel, porque eles iriam construir uma casa no deserto. Senhor, em nome de Jesus, seja a tua bênção sobre o teu povo, nesse tempo de coronavírus, de pandemia, neste planeta Terra. Senhor, o Senhor faça os teus milagres. Também extensivamente oramos pelos enfermos, pelas famílias que estão enlutadas pela morte, pelo vírus ou por outros motivos. Senhor, em nome de Jesus, venha o teu Espírito Consolador sobre cada pessoa que está nesse momento sofrendo. Também vem com teu Espírito Santo trazendo a paz ao coração daqueles que estão angustiados, aterrorizados, Senhor, com medo. Por favor, Pai, traga a tua paz, a paz do príncipe da paz sobre o teu povo. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor seja sobre a vida do Samuel, que está enfermo nesse dia, que o Senhor toque na vida dele, cure, dê saúde, Senhor, a ele, em nome de Jesus. Os demais irmãos que estão em lutas, seja com câncer, seja com outras enfermidades, ó Pai, estende a tua mão de cura. O Senhor é Deus que cura, Senhor, coronavírus, gripe. O Senhor é o Deus que cura dengue, que cura H1N1. O Senhor é o Deus que cura Alzheimer, câncer, todo tipo de enfermidade. Por favor, Pai, estende a tua mão sobre o teu povo. Nós te suplicamos desde aqui a tua casa. Ouça do céu, Senhor. Atende ao nosso clamor. Perdoa as nossas iniquidades e sara a nossa terra. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, juntos nos nossos lares, para te louvar e te exaltar. Amém. Beleza. Podemos ir direto para a pregação. Você faz outra sequência aí, né? Tá certo assim? Ficou direitinho? Eu falei boa noite, porque não tá. Vai ser à noite, então, pelo menos conseguiram falar bom dia, né? Hã? Sabe o que é? Talvez eu consiga, porque eu não estou vendo que está de dia. Né? Bom, vamos continuar, que agora vem. Espera aí, deixa eu só achar o versículo aqui. Ah, tá. Bom, então vamos refletir na palavra de Deus. Nesses dias que estamos vivendo, são dias especiais demais. Tudo que está acontecendo tem uma conexão com a Bíblia, assim, fantástica. E nós precisamos ter os olhos abertos. Isso é precioso. Eu estou, de certa forma, vibrando, alegre, no sentido de ver Deus agindo, ver que nada disso está fugindo ao controle de Deus. E Deus tem algo agudo e preciso em tudo isso que está acontecendo. Então, cabe a nós refletirmos na palavra. Eu vou tomar um versículo, na verdade 3 versículos principais aqui, que são tão citados já há mais de um ano. Eu gosto desse versículo, sempre gostei, que é Evangelho São João 8:32. Diz assim, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar de novo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Poderíamos abrir até as janelas das nossas casas, nossos apartamentos, e
dizer isso, sair pelas ruas, colocar colantes nos carros, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca no nosso país se falou tanto sobre isso. Talvez não com o entendimento necessário, mas cabe a nós, igreja, que é a igreja do Deus vivo aqui na terra, coluna e baluarte da verdade, cabe a nós refletirmos sobre isso. Então o apóstolo, o evangelista João, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, mas ele continua, e diz assim, no versículo 33, responderam-lhe, porque ele estava falando aos religiosos, aos fariseus, e nós estamos sempre em confronto com a religiosidade instituída nesse mundo, é sobre isso que vamos falar. Então, eles disseram, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos. Ora, acredito que eles esqueceram. Sobre isso vamos falar. Eles esqueceram que foram escravos. E eles, como todo bom religioso que somos às vezes, nós falamos, não, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus, eu sou de Jesus. Eu não sou escravo. E continua a palavra. Nunca fomos escravos de alguém. Como não? Claro que sim. Como dizes tu, Jesus, sereis livres. Ora, nós não somos escravos, por que vamos ser livres? Sim, esse é o ponto, né? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Pronto, incluiu todos nós, no passado, no presente e no futuro. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, pecado é errar o alvo, pecado é fazer aquilo que está fora do contexto do plano eterno de Deus para as nossas vidas. Pecado é agirmos por nossa própria conta e risco. Isso é pecado então. Quando damos as costas para Deus, não observamos os princípios de Deus, então estamos pecando. Por mais que façamos até o bem, pecamos. Então somos escravos de alguma coisa. Então diz a palavra, continua assim, versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Aí Jesus conclui e diz assim, no versículo 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, Pai, ilumina essa palavra nos corações e que possamos ter esse bálsamo que vem de Ti como um alento para gerar esperança e conforto na nossa alma, no nosso espírito, em todo o nosso ser. Amém. Estamos agora ao fim de semana da Páscoa. Que maravilha, que festa maravilhosa. A Páscoa, a história da Páscoa está no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Israel estava escravo, cativo no Egito. E Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. E como nos nossos dias o povo meio que rejeitou a direção de Moisés. Foram contra a liderança que Deus estava estabelecendo para libertar a nação. Uma nação de mais de 5 milhões de pessoas que estavam escravos no Egito há mais de 400 anos. Barbaridade. Então, Páscoa está falando de libertação. Então, conecta com o versículo que falamos no começo. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles estavam, de certa forma, acomodados com o engano, com a mentira da escravidão, do domínio, da manipulação, da subserviência ao jugo do rei do Egito, Faraó, que representa Satanás. Opressão, maldade, domínio. Isso não é de Deus. Deus nos faz livres, livres em Cristo Jesus. Então tudo isso ocorria com eles, então eles resistiram à verdade que vinha pela palavra de Deus. Eles resistiram. Então Deus, para libertá-los, mandou 10 pragas.
Amados, nós estamos vendo uma praga no momento nítida. Covid-19, coronavírus. Mas lá no Egito foram 10. Tamanha dureza do coração deles. Deus queria libertá-los e para que o coração deles se flexibilizasse a palavra, a verdade de Deus que liberta, antes deles saírem fisicamente do Egito, eles precisaram de ver 10 pragas. E a última praga foi a morte dos primogênitos. O sangue foi espargido na verga e na ombreira das casas dos hebreus, e quem estivesse dentro da casa seria liberto do anjo da morte. Ah, amados irmãos, nós estamos vivendo esses dias, mas o anjo da morte não vai tocar na tua casa, por causa do sangue do Cordeiro que está nas portas da sua casa. Isso é Páscoa. O anjo passou, pecha, passou, no hebraico peça, passou e não entrou. Mas na casa de todos os outros egípcios e etc., o primogênito foi morto, até o primogênito de Faraó. Então, com mão forte de Deus, né, a pressa, a Páscoa tem uma ideia de pressa, a libertação na nossa vida é uma questão de pressa, tem que ser algo acelerado. A libertação e a salvação e a cura na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, não pode ser algo letárgico, algo lento, mórbido, passivo, dormente. Não, levanta-te, né? Tome as armas da milícia da fé e sai, né? Cajado na mão, lombo cingido, sandália nos pés, apressadamente comereis a vossa Páscoa. Então essa é a libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus tirou com mão forte a Páscoa no tempo de Jesus, que Jesus é o cumprimento da Páscoa, Ele é o Cordeiro da Páscoa, Ele derramou seu sangue na cruz, mas no tempo de Jesus, como foi lido aqui, Evangelho de João capítulo 8, também havia resistência à verdade. Jesus tinha acabado, logo depois disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Ele é o único caminho. O caminho da verdade é só Jesus. A verdade tem um nome, e o nome é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. É a única e absoluta verdade de todos os tempos. Porém, Jesus nos trouxe tamanha redenção. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado deste mundo. Nós somos libertos em Cristo Jesus pelo poder da cruz. A morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, nós somos libertos do pecado e desse mundo e da escravidão, do domínio, da subserviência. A quê? Hoje, nos dias modernos, nós vimos lá no Egito, nos tempos do Império Romano, onde Jesus apareceu e lutou contra a cultura da época, a religiosidade pagã da época romana, e agora, nos nossos dias, essa realidade se faz presente. Estamos numa guerra de ideologias, de narrativas, estamos vivendo a era pós-verdade, pós-verdade. Não sei se você já ouviu essa expressão, nos meios de comunicação se fala bastante. A pós-verdade significa o seguinte: você pode assistir o jornal XY, ligar o site tal, YouTube, Facebook, WhatsApp, o que for. Você ouve uma coisa aqui, outra coisa ali. Onde está a verdade? Nós vivemos a era da pós-verdade. Eu quero te dizer, muita confusão, muita desordem, difícil para nós. Mas é a hora de reconhecermos que Jesus é a verdade. A verdade tem um nome, a verdade é Jesus. É a verdade que liberta, conhecereis a verdade, Jesus. E a verdade vos libertará. E se o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente então sereis livres. Então qualquer grupo no mundo tem uma nova narrativa, tem uma nova ideia. Vamos lá. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as nações se organizaram para ter mais paz na Terra.
Os homens se organizaram e criaram a ONU, a Constituição dos Direitos Humanos, e toda uma organização para ter a paz no mundo. E da ONU surgiram outras organizações, como a Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização Mundial do Comércio, a FAO, e inúmeras outras organizações de cunho mundial, que foram criadas com a intenção de dar um referencial para o mundo, dar uma sugestão, uma ideia, não como um organismo de autoridade ou de poder, de domínio. Então, isso vem ocorrendo desde então o fim da Segunda Guerra Mundial. E hoje, nós temos no mundo, né, nessa era da pós-verdade, nós temos uma organização mundial, pós-modernismo, né, o mundo globalizado, tem uma palavrinha que se chama globalismo. Há uma tendência ao globalismo no mundo, há um governo, estão investindo de maior autoridade essas organizações, como por exemplo agora na Covid-19, a OMS está dizendo o que as nações têm que fazer. E todos estão se submetendo a esse organismo. Isso chama globalismo, essas organizações poderosas. E elas têm suas tendências ideológicas próprias. É o globalismo. E eles vêm e querem dar ordens para que as nações se submetam a isso. Então, aí que mora o problema. Nós estamos sendo influenciados por uma narrativa global. Não sei se você, quando vê a TV Globo, eles, todo intervalo, cantam uma música. E diz assim: o meu país é a terra, ninguém me separa da terra. Parece bonito, mas aquilo é um mantra que vai sendo repetido na nossa mente, repetido, e a influência do globalismo vai entrando dentro do nosso ser. Sabe, irmãos, nós não somos da França, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou do Brasil. Nós cristãos somos do reino de Deus. Aleluia. Se você se apegar a alguma coisa da terra, do homem, você vai errar um dia. Nós somos do reino de Deus. Jesus nos libertou desse mundo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus é entre nós. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados irmãos, esse globalismo é uma iniciativa maligna de manipulação da humanidade. E através desse globalismo vêm as diversas narrativas ideológicas, as ditaduras, a ditadura do meio ambiente. Essa narrativa de que o mundo é um só e todo mundo tem que proteger o meio ambiente, então o Brasil tem problema. Porque eles estão aqui tentando fazer das matas da Amazônia o mundo, contra a soberania do país, do Brasil. E aí o presidente se levanta contra, como o povo já foi influenciado pelos mantras, pelas influências místicas desse globalismo, então o povo resiste também ao presidente e não entende. Isso é a pós-verdade, uma confusão de narrativas. Nada disso é essencial e absolutamente verdadeiro. Só a palavra de Deus é verdadeira. Amados, esse mundo vai perecer em fogo mesmo. Mas nós, os filhos de Deus, teremos novos céus e nova terra. Algo muito melhor. A supervalorização dessa terra tem a ver com globalismo, porque não tem a Nova Jerusalém. Então, tem que preservar essa terra. Mas essa terra não é mais sustentável por causa do pecado da humanidade. Isso está em caos, está em sobrevivência. A terra não tem mais sustentabilidade. Há uma sobrevivência. Bom, nós respeitamos a natureza, respeitamos os animais, respeitamos os homossexuais, porque somos filhos de Deus e amamos, e temos compaixão. Não porque há uma ditadura sobre nós, que nos manipula e nos faz perder a razão e não pensar.
Nós somos um povo livre. Um povo livre é um povo que pensa, um povo que decide, um povo que escolhe livremente os seus caminhos. E a melhor escolha é Jesus. Jesus. Nós temos que ser livres para fazer a escolha certa. O mundo está escravo, cego, tapado, com a mente escravizada, perderam a identidade. O comunismo está aí para isso. As religiões também atuam nessa área de anular a identidade das pessoas e fazer com que todos sejam um padrãozinho só, sem a diversidade da multiforme graça de Deus. Então isso é para manipular e para manter a humanidade escrava. Mas graças a Deus que essa Páscoa, a nossa vida, essa sexta-feira, sábado, domingo, por favor, seja um tempo de você celebrar tua libertação do Egito, do pecado e desse sistema presente que tenta subjugar a nossa vida e dominar todos nós. Aleluia, somos livres, meus irmãos. Vamos celebrar a libertação em Cristo Jesus. Isso é a Páscoa. Esse negócio de coelhinho, de ovo de chocolate, esse negócio de coisas religiosas, muita liturgia. Amados, Páscoa é a nossa libertação em Cristo, ser livre. Olha, nos últimos tempos, a última mercadoria a ser comercializada pelos mercadores de Babilônia, que representa o sistema governamental desse mundo que jaz no maligno, a última mercadoria são almas de homens, é a psique da humanidade, que está sendo comercializada, dominada, manipulada, seja pela internet, seja pela mídia, seja pelas religiões, seja pelo comunismo, seja pelo capitalismo, até mesmo a democracia, todos esses sistemas que existem por aí, ideológicos, confusos, desunidos, contraditórios, tudo isso vai cair por terra, prevalece a verdade absoluta de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, 2 Coríntios capítulo 3, no último versículo, diz assim: onde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Que a sua vida e a minha vida, cheia do Espírito Santo, possa gozar da liberdade do Espírito Santo em nós. Gozar da liberdade. A igreja é o lugar legítimo da ação do Espírito Santo na sua vida, aí na sua casa, aqui no templo do seu coração. Aí é o lugar do Espírito Santo reinar, governar, estabelecer o reino de Deus, livres. Então, o livro de Atos nos ensina claramente a igreja governada pelo Espírito Santo, que não é governada por uma mente humana, não é governada por uma mente obscura de trevas, manipulada pelo diabo e seus anjos, é uma mente limpa, pura, aleluia, um povo livre, é um povo alegre, é um povo feliz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, celebre a Páscoa com alegria, celebre esse momento de isolamento com liberdade no seu íntimo, porque ninguém pode roubar essa liberdade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoamos a tua igreja, o teu povo, com paz. Ó Deus, com justiça, com alegria. Celebramos a Páscoa. Somos livres do pecado, somos livres do diabo, somos livres de Faraó, somos livres de nós mesmos oprimidos, somos livres em Cristo Jesus. Graça do Senhor seja abundante sobre a tua igreja e que essa Páscoa seja uma bênção na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.